Oi! Hoje a gente está começando o dia 6 do Diário de uma Empreendedora em Crise. E o tema de hoje é: você sabe quais são os principais pilares que sustentam a sua empresa? E assim, gente, vamos lá. Quando você abre uma empresa, você está abrindo uma empresa, é uma loucura, você ainda está descobrindo tudo aquilo que você precisa fazer e tudo mais. E você pode estar até ouvindo eu falar isso e pensar assim: ai, Caiane, mas a minha empresa é pequena. Gente, não existe empresa pequena. E assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês que vai fazer muito sentido. Vamos supor que a sua empresa é uma casa, né? Para você construir essa casa, você vai precisar do chão alinhado, né? Você vai precisar das sustentações dos pilares, das paredes, das vigas, né? Do tijolo, do cimento, e tudo tem que ser muito bem feito e muito bem calculado para que a casa se mantenha de pé, para que ela tenha telhado, para que você consiga pôr as portas, para que seja uma casa minimamente habitável, né? E mesmo que seja uma casa grande de adulto e seja uma casa pequena de cachorro, a logística é a mesma. Então você precisa imaginar que talvez o seu comércio ele é pequeno como a casa de um cachorro, mas ela vai crescer e vai virar uma mansão, entendeu? E esses pilares eles são essenciais para você se manter organizado. Então, dado esse exemplo, vamos lá. Normalmente, quando a gente começou a Vairene, por exemplo, a gente imaginou que se a gente tivesse um produto bom e um Instagram bom, a gente ia bombar de vender. E daí, assim, né? Vamos aos fatos. Ter um produto bom é o mínimo que você pode oferecer. Então, se alguém perguntar para você qual é o diferencial da sua empresa, é porque meu produto é muito bom. Gente, o produto ser bom é o mínimo que você pode oferecer para uma pessoa, né? Então, assim, qual é o seu principal diferencial mesmo? Porque o produto bom é o básico. E a questão do Instagram também é básica, porque a Vairene é um e-commerce. Então, não tem como eu ser uma empresa que é um e-commerce e não ter um bom Instagram. Só que daí o babado ele é maior ainda. Porque assim, a gente tem um bom Instagram e a gente tem um bom produto, mas e o resto, né? Qual que é o outro resto que vai manter a minha empresa de pé e funcionando? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, assim, esse assunto, né? Não sei se eu já comentei, mas ele é muito negligenciado. E eu falo isso porque ele já foi negligenciado por nós também. E chegamos num ponto em que a gente queria tanto crescer que a gente precisou parar e olhar e perceber quais são os principais pilares que sustentam a avó Irene. Eu até brinco e falo muito sobre esse assunto com a Carla, porque assim, eu sempre penso o seguinte: a gente sendo uma empresa hoje gerida por duas pessoas, se amanhã entrar uma pessoa aqui na Vairene, a gente vai conseguir explicar para ela todos os processos da empresa a ponto de que essa pessoa consiga entender e dar andamento? E é aí que mora a chave de todo esse babado que eu estou tentando falar com vocês aqui hoje. Esses pilares de sustentação, eles são muito importantes, porque como nós queremos ser uma empresa grande, a gente precisa ter todos os pilares organizados e amarrados a ponto de que a gente consiga gerir essa empresa sem precisar estar em todos os setores ao mesmo tempo. Faz sentido para vocês? Espera aí que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Atualmente, eu posso dizer para vocês que os seguintes pilares da Vó Irene são o administrativo, o financeiro, o comercial, que é vendas, operacional, compras e o marketing. Então, assim, agora vamos por partes, né? Qual é a função do administrativo? Fazer toda a parte de gestão, a tomada de decisões, análise de resultados. Então, esse é o administrativo. Então, como que a gente faz? Se o administrativo ele é responsável por tomada de decisão e gestão, o que está faltando, né? O que a gente está fazendo bem e o que a gente está fazendo mal? Então, por exemplo, assim, faz um pouco tempo que a gente começou a administrar melhor a questão dos resultados, né? Então, agora a gente tem feito mensalmente a análise das vendas, do faturamento, das análises do Instagram e tudo mais, para entender aonde que a gente pode melhorar. Então, o administrativo, como uma tomada de decisão, a nossa ideia foi a implementação de mensalmente a gente fazer uma análise de resultados. Então, essa é uma questão que a gente colocou a melhorar. Estamos executando, né? Porque é uma função nova que a gente começou a fazer. Então, todo mês a gente pega, analisa essa tomada de decisão junto aos resultados que a gente precisava ter para melhorar as nossas vendas e entender aonde a gente estava errando, né? Próximo, o comercial. O comercial é a parte de vendas. Então, qual é a função do comercial? Contato com o cliente, o pós-venda, o atendimento, entender melhor por onde que é o canal que a gente tem comunicação com o nosso cliente. Tendo noção de como funciona o comercial, o que a gente pensou em melhorar? O que está precisando melhorar em relação às vendas e aos atendimentos? Então, por exemplo, assim, uma coisa que a gente precisava melhorar muito aqui na Vairine era a questão do CRM, que é o pós-venda, né?
a gente tem uma taxa altíssima de retorno, né? Aqui na Vairene a gente tem mais retorno de clientes do que clientes novas mensalmente. Então, qual foi a tomada de decisão para melhorar dentro do comercial? A gente precisava, então, melhorar o nosso pós-venda, melhorando o nosso CRM, mantendo as nossas clientes, que já são nossas clientes, junto com a gente, e também uma análise de como a gente pode fazer para atrair novas clientes, que daí é uma conexão das vendas com o marketing, né? Mas isso é uma coisa que eu vou comentar mais para frente. Então, analisando isso dentro da ideia de comercial e vendas, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. Pegando isso, quem é responsável pelas vendas, que atualmente na Vairene sou eu, então eu estou começando a estudar e analisar melhor o CRE. Próximo passo, o operacional. O operacional, para mim, é uma das partes mais difíceis dentro de uma empresa, porque como a gente é e-commerce, a gente precisa fazer toda uma cadeia para poder fazer com que ela seja organizada desde o momento em que a gente pega o produto no laboratório e a gente entrega esse produto para o cliente. Então, é todo um babado que precisa ser analisado. Então, a parte do operacional é o quê? É a logística, né? É a encomenda de produtos, a encomenda de embalagens, levar no laboratório, buscar no laboratório, fazer toda a parte fiscal, atender o cliente, mandar o produto para o cliente e ver se está fazendo todo sentido esse tempo de entrega para o cliente e tudo mais. Então, analisando essa questão do operacional, o que a gente pode melhorar? Então, por exemplo, assim, esses tempos atrás, a gente precisou muito melhorar a questão da entrega dentro da Vairene, né? Como a gente tem uma venda muito alta aqui dentro de Curitiba e as taxas estavam se elevando muito de entrega para o motoboy, a gente resolveu fazer o seguinte: para melhorar a nossa logística e para melhorar também a experiência do nosso cliente, a gente começou a fazer isso por transportadora. Por dois motivos. Primeiro, porque o custo era mais baixo e porque a transportadora ela faz mais de uma entrega. Pensa comigo, se eu mandava por motoboy, por exemplo, pelo Uber, e a pessoa não estava em casa no momento em que eu mandei o Uber, eu não consigo me comunicar direito com o Uber para ele trazer essa encomenda de volta. E quando eu faço isso por transportadora, a transportadora tem uma tentativa de 3 vezes de fazer a entrega do produto e se não der certo, ela devolve para o meu endereço. Então, essa parte da logística e do operacional que a gente sempre tenta melhorar. A gente já falou do administrativo, a gente falou do comercial e agora do operacional. Outra questão muito importante dentro de uma empresa é o financeiro, né? O financeiro, na verdade, que como muitos dizem, né, que na verdade cada um dentro da sua função vai dizer que é a parte mais importante da empresa. Como eu sou formada em economia e eu sempre trabalhei com financeiro, eu vou dizer que ele também é o coração da empresa, né? Mas o financeiro ele é muito importante estar em dia, porque o financeiro ele vai mostrar qual é a saúde da sua empresa, né? Então, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, como que anda a sua empresa, com o que você está gastando mais, com o que você está gastando menos. Então, o financeiro, ele é essa transparência. Por exemplo, essa questão do frete foi uma questão que a gente percebeu dentro do financeiro. A gente começou a perceber que a gente estava pagando valores elevadíssimos de motoboy que a gente poderia reduzir com a transportadora. Então, foi graças a um financeiro organizado que a gente conseguiu perceber essa dor dentro do nosso sistema financeiro, né? Inclusive, eu sou muito adepta a ter um sistema financeiro, eu acho que ele faz toda a diferença você ter uma organização, saber quanto que você está gastando com embalagem, saber quanto que você está gastando com motoboy, saber quanto você está gastando com gasolina, com internet, com sistema operacional. Tudo isso faz muita diferença dentro da sua empresa e para você ter uma tomada de decisão é muito mais fácil, né? Você não sofre e eu acredito que a ansiedade reduz muito quando você tem um bom sistema financeiro. E hoje em dia existem contabilidades que trabalham para você fazendo isso, né? É o famoso BPO financeiro, né? Aqui em Curitiba tem muitas contabilidades que trabalham com isso, em que essa contabilidade ela pega todos os seus extratos, pega tudo e organiza. É um valor mais elevado? Sim, mas ele vale muito a pena, porque a partir desses dados você consegue ter uma melhor tomada de decisões. E perceba, todos os setores eles estão interligados. Então, por exemplo, assim, ó, a partir do momento em que você tem esses resultados do financeiro, quando você manda para o administrativo, a tomada de decisão do administrativo é muito mais fácil, né? Você está às claras, você sabe o que está acontecendo dentro da empresa. E tudo isso se conecta de alguma forma. Então, a gente já falou do administrativo, a gente já falou do comercial, a gente falou do operacional, a gente falou do financeiro e a gente vai falar agora das compras. As compras é a parte que, por exemplo, aqui dentro da Vairene é onde você lida com o fornecedor. Então, é a compra de embalagem, é a compra de matéria-prima, é a terceirização dos produtos, que é o nosso caso aqui dentro da Vairene. Então, assim, a gente começou a Vairene trabalhando só com vidros, né? Então,
pensa bem, né? A parte de compras é responsável por comprar as embalagens, os adesivos e as matérias-primas. A gente trabalhava só com vidros. A gente começou a perceber que, primeiro, o valor do vidro estava aumentando muito. Segundo, a gente estava recebendo alguns feedbacks que a funcionalidade do produto não estava dando muito certo no vidro. Por exemplo, assim, na questão das compras, né? A gente recebeu lá da questão do comercial um feedback de pós-venda de que o vidro da Bruma não era muito bom, porque como ele era muito grande, a pessoa ele era gordinho assim, então você tinha que segurar e apertar. E daí como a mão estava cheia de creme, ele escorregava, ou você acabava não conseguindo fazer essa logística, né, de pegar e apertar. Ou às vezes teve clientes que comprou para a avó e a avó é idosa, aí a avó não tem mais essa mecânica da mão para poder fazer todo esse processo. Então a gente analisou e resolveu trocar a embalagem da Bruma por uma de plástico, que ela é mais funcional, então ela é curta e você tem um gatilho, então ela é pequena e ela é funcional para a mão e qualquer pessoa consegue usar. Então, esse tipo de informação que veio lá do comercial, vindo do pós-venda, que é um feedback, a gente passa isso para o setor de compras e tenta melhorar de alguma forma. Na verdade, que o caminho é outro, né? É do pós-venda para o administrativo, do administrativo para compras. E daí também tem a questão do valor, que o vidro estava muito caro. Então você consegue entender como todos esses setores eles estão alinhados, eles se conectam em algum ponto da empresa, por isso que eles são muito importantes. Agora vamos falar dele, que é polêmico, né? Um babado dentro de todas as empresas e essencial também, que é o tal do marketing, né? Eu até deixei ele por último porque eu confesso que é a parte que menos me toca, né? Dentro de todo o processo da empresa, eu comecei pelos que eu mais manjo, para que eu mais tenho que lidar, inclusive o marketing. Até como esse daqui é um diário, eu vou até falar porque ele é meu, então, né, se quiserem me julgar, me julguem. Mas o marketing sempre foi um ponto da empresa que eu sofria muito, porque para mim é muito difícil. Cara, o marketing para mim é muito difícil desde o começo. Hoje em dia eu já tô mais acostumada, porque já vão fazer 5 anos, né? Mas para mim o marketing sempre foi muito difícil. Porque como eu trabalho com e-commerce, o marketing ele acaba sendo tudo dentro da minha empresa, né? Ele é a vitrine, ele é o branding, ele é a forma como eu me comunico, ele é a forma como o meu cliente me vê, ele é a forma como eu vou apresentar o meu produto para as pessoas. Então eu acho o marketing ele é muito sério e existem muitas regras e essas regras mudam muito rápido com a informação da internet. Então, tipo, para mim o marketing ele sempre foi difícil, assim, tipo, bem difícil mesmo. Então, se você também tem empresa e tem dificuldade com marketing, você não está sozinho, tá? O marketing realmente ele é bem complicado. Mas então vamos lá, né, falar deste que é o babado da internet. O marketing, então, ele é responsável por isso que eu acabei de falar. Ele é o briefing da empresa, ele é a forma como o seu cliente está vendo você de fora, ele é a forma como você se apresenta para o seu cliente, ele é a forma como o seu produto vai estar se apresentando para o seu cliente. Então, o marketing, ele tem toda essa responsabilidade. Vindo disso, né, pensando que a gente tem um e-commerce, a gente começou a perceber algumas coisas, por exemplo, assim. A gente começou na pandemia. Então, na pandemia, né, como as pessoas precisavam ficar em casa, começou muito aquela ideia de autocuidado, que você precisava ficar em casa. Então, já que você está trabalhando e não pode sair de casa, você precisa se cuidar. Então, a avó Irene começou nesse cenário, nessa ideia de que você precisava se cuidar, fazer um spa em casa, ter seu momento, a sua vibe, tomando um chá, passando uma argila junto com um produto cosmético. Só que depois que a pandemia passou, né, a vida voltou ao normal, então hoje em dia as pessoas saem de casa, daí tem tempo para ir trabalhar, tempo para voltar a trabalhar, daí tem que ir no mercado, daí tem que isso, daí tem que ver a mãe, daí quer sair com a amiga, daí tem não sei o quê. Hoje em dia as pessoas já não têm mais o mesmo tempo para tomar chá e ficar passando argila, né? E essa ideia, ela meio que morreu por terra. Então, como a avó Irene nasceu com essa ideia, a gente precisava repaginar de alguma forma, e nisso a gente precisava fazer um rebranding, que é aí onde eu entro o branding, né? A gente então precisava acompanhar o mercado e acompanhar essa ideia diferente que a gente estava tentando passar também, porque para nós já não encaixava mais essa ideia do chá, da argila e tudo mais. Então a gente fez um rebranding e melhorou a nossa comunicação. Mudou algumas cores, por exemplo, essas cores aqui já não estão sendo mais tão aplicadas dentro da avó Irene, porque a gente sentiu a necessidade de que as nossas clientes estavam mudando e nós também precisávamos acompanhar essa mudança, até porque nós já não éramos mais a mesma empresa. Então o marketing ele foi essencial para isso e a gente fez essas mudanças. Dito isso, né, explicado um pouquinho dos
pilares da Vó Irene, eu gostaria também de ressaltar o seguinte: somos uma empresa em expansão, então esses são os principais pilares por hora. Daqui a um ano, provavelmente, a gente vai ter mais pilares. A gente vai ter o RH, porque a gente vai ter mais funcionárias. A gente vai ter, não sei, a parte de logística, porque vai aumentar a nossa logística, a gente vai começar a vender para todo o Brasil. Então, assim, esses pilares, eles precisam ser analisados. E entenda, não estou falando que, tipo, você precisa ter isso desenhado e amarrado e seguir. Tudo isso que eu tô passando aqui para vocês é uma forma de você se organizar, né? Eu acho que não existe empreendedor que não seja ansioso. Tipo, realmente não existe empreendedor que não seja ansioso. E esses métodos de análise, eles servem para você ficar menos ansioso, né? Porque chega no final do dia, você fez tanta coisa que parece que você não fez nada, né? E você ter isso desenhado, organizado, vai fazer muita diferença na sua rotina. Uma coisa também que é bem importante que eu comentei no começo, que esse assunto ele é muito negligenciado, né? E eu sei que você não vai parar o seu dia inteiro e toda a sua rotina para poder fazer desenho de marketing. Eu sei que isso chega a ser um abuso para uma pessoa que trabalha sozinha ou está tentando fazer um empreendimento dar certo. E é por isso que eu falo, ele é negligenciado porque é muito difícil fazer isso. É muito difícil você sentar e desenhar isso dentro da sua empresa. Então, você acaba empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, esperando que venha alguém para poder te ajudar. Então, assim, é uma coisa muito difícil de ser feita mesmo, tá? É uma coisa que você tem que sentar, você tem que ter tempo, você tem que estar com paciência e tem que ler muita coisa para conseguir entender como que a sua empresa funciona. Mas perceba, isso a longo prazo vai fazer muita diferença. Toda vez que você pensar que isso não vai fazer diferença, pensa comigo de novo. Se alguém entrar hoje dentro da sua empresa, essa pessoa vai entender os processos e vai conseguir trabalhar sem precisar ficar te perguntando as coisas, pelo menos depois de um tempo, a sua empresa precisa estar organizada e amarrada. Pensa outra coisa também, uma empresa grande, nem tudo vai conseguir passar pelo dono toda hora. Então, a empresa amarrada e organizada faz com que você saiba dos processos. Isso vai estar documentado, isso vai estar em sistema, entendeu? Você sabe quais são os pilares da sua empresa, então você vai saber aonde que o problema pode estar acontecendo. Por isso que esse assunto dos pilares, ele é tão importante, apesar de ser um saco fazer eles. E assim, gente, quando eu falo dessa questão dos pilares, pensa comigo mais uma análise. Se você precisa chegar em algum lugar, né? Você precisa chegar em algum lugar, sei lá, você vai encontrar uma amiga que mora lá na Bahia, né? Só que você não sabe chegar na Bahia. Você não sabe onde você tá, você não sabe onde é a Bahia, você não sabe nada. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está nessa? Aonde você está, coloque no GPS, pega o endereço da sua amiga e coloca no GPS. Não vai sair uma rota? A questão dos pilares é exatamente a mesma coisa. Aonde você está? Como está a sua casa de cachorro, né? A sua casinha de cachorrinho, sua empresa pequena? Aonde você quer chegar? Aonde é essa mansão? Como é essa mansão? Né? Quantos metros ela tem? Quantas vigas ela vai ter? Quantas paredes ela precisa? A ideia é a mesma. Você não vai visitar sua amiga na Bahia? Você vai do quê? Você vai sozinha? Você vai dirigindo? Você vai de carro? Você vai de avião? Se você vai de carro, você vai levar comida? Que carro que você vai? A ideia é a mesma, gente. Os pilares, eles servem para você se programar para o futuro também. Se você tá com a sua empresa e para você tá tudo bem, ela tá do jeito que ela tá, talvez você nem precisa saber dos pilares que ela tem. Mas se você é uma empresa que quer crescer, que quer expandir, você precisa se organizar e desenhar os pilares da sua empresa. E é por isso que eu tô falando sobre isso com vocês hoje. Aonde você está hoje, né? Quais são os pilares que sustentam a sua casa? Para onde você quer ir e quais são os pilares que você vai precisar para essa casa ser construída. Esse é o pensamento que vocês precisam ter. Viva hoje, mas pense no que você quer mais para frente, senão você vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo. E é isso, gente. O assunto de hoje, então, é esse. Né? Dito todas essas informações, espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que é um assunto chato, eu sei que é complicado falar sobre isso, eu sei que tem muitas informações por trás disso, eu sei que uma empresa que está começando com poucas pessoas não tem tempo de ficar vendo esse tipo de coisa, mas assim, uma hora você vai ter que parar e uma hora você vai ter que ver isso, porque isso faz muita diferença no seu longo prazo. E a minha dica é essa, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado. E se você quiser isso de forma escrita, lá no meu LinkedIn, no Diário de uma Empreendedora, dia 5, tem lá os pilares da Vó Irene que eu descrevi. Vou poder deixar ali nos comentários também para vocês só terem uma base. Mas é isso, se organizem, espero poder ter ajudado de alguma forma e até a próxima.